Olá pessoal, eu vim aqui falar com vocês um pouquinho e hoje eu resolvi falar um pouco sobre o mercado de trabalho para a enfermagem. Eu quero deixar claro que eu vou falar a minha opinião, ela é baseada na minha vivência, ela não é regra e eu não estou expondo nenhuma outra profissão, eu estou expondo simplesmente o meu ponto de vista e a minha opinião. Como eu disse já nos outros vídeos, a enfermagem me escolheu. Quando eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem, eu vi algumas coisas que realmente me desmotivavam a seguir como enfermeira, a fazer a faculdade de enfermagem. Além do mais, eu trabalhava com enfermeiros que já eram formados, né, que já estavam na área, já atuavam, e eu lembro que tinha alguns, mas uma pessoa em especial que me falava muito assim: você é maluca de fazer enfermagem? Faz outra coisa, não escolha a enfermagem. Nossa, porque a gente não é valorizado, porque a gente ganha muito mal. E ela falava sempre muito ruim da enfermagem, da profissão enfermeiro, né? Que ela era enfermeira. Mas teve uma situação em especial que me fez praticamente desistir mesmo ali de ser enfermeira. Certa vez a enfermeira estava... Eu acho que eu já falei, aliás, com certeza eu falei no outro vídeo que assim que eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem, eu fui para uma clínicazinha que pagava muito mal, depois eu fui para a clínica que pagava melhor no Rio de Janeiro e trabalhei 8 anos nessa clínica. E depois eu comecei a fazer a faculdade. Então teve uma situação que aconteceu nesse hospital que eu já trabalhava, nesse segundo hospital, um hospital privado, uma rede muito conhecida aqui do Rio de Janeiro, onde internavam os artistas, né? E a enfermeira estava sentada, fazendo a evolução de enfermagem. O médico chegou para ela e falou assim: você pode levantar para mim? Você pode levantar, por favor, porque eu vou fazer a prescrição médica. E ela teve que levantar para ele sentar. Aquilo ali para mim foi o ponto crucial para eu falar: não, eu não quero isso para mim. É um absurdo. Ela tá sentada trabalhando e o médico pedir para ela levantar e ela ter que levantar para ele sentar. Aliado a isso, eu tinha, né, alguns profissionais enfermeiros que falavam: você não faça enfermagem, não faça. Aí eu fui para a faculdade de psicologia. Comecei a faculdade de psicologia, fiz o primeiro período, porque eu queria a área de saúde. Fiquei em dúvida entre psicologia, entre fisioterapia, entre nutrição, mas eu fui para a psicologia. Fiz o primeiro período, fiz o segundo período, terceiro, quarto, mas não era o que eu queria. Eu senti que não era o que eu queria. E uma colega minha chegou e falou assim: Célia, você vai continuar fazendo psicologia? Você vai querer trabalhar atrás de um balcão de recursos humanos, fazendo contratação de pessoal? É isso que você quer? Ela me alertou dessa forma. Além do mais, é muito difícil o emprego. Aí, dali eu falei assim: bom, eu vou para enfermagem. Aí fiz todo aquele processo que eu falei no outro vídeo, fiz a prova, comecei a fazer enfermagem, depois fiz transferência para a universidade pública e segui com a enfermagem. Não me arrependi hora nenhuma de ter saído da psicologia a tempo. Veja bem, repito o que eu falei no começo, eu estou falando a minha vivência. Não estou falando que ser psicólogo é ruim ou que fazer psicologia é ruim. Eu estou falando o que foi para mim. Simplesmente a minha vivência. A profissão de psicóloga é linda, é uma profissão essencial. Mas naquele momento, para mim, eu percebi que não seria uma boa escolha. Fui para enfermagem, porém, eu fiquei 2 anos na psicologia, então eu segui com as minhas amizades que eu tinha feito na faculdade de psicologia. E eu pude constatar que realmente a minha escolha ela foi boa. Porque quando eu terminei a faculdade, eu encontrei com colegas minhas que seguiram na psicologia. Eu já terminei a faculdade no dia 28, no dia 29, no dia 28 eu terminei, no dia 29 eu coloquei o currículo, no outro dia eu já estava empregada. E eu optei por fazer residência. Então eu não fiquei desempregada um dia depois de formada. E eu encontrei com colegas minhas que elas ainda não tinham arrumado nada. E as que tinham arrumada estavam ganhando um salário mínimo, trabalhando em contratação de recursos humanos. Essa foi a minha vivência. As pessoas que eu conheci foram essas experiências que eu tive. Então eu pude perceber que a minha escolha não tinha sido ruim, né? Afinal de contas, eu já estava empregada, eu não ganhava
maravilhosamente bem, mas eu já conseguia a minha subsistência, já conseguia me sustentar com meus 2 filhos, com meu filho, que na verdade naquela época eu só tinha um, depois eu fui para oficial temporário e toda aquela trajetória que vocês já viram nos vídeos anteriores. E, infelizmente, colegas minhas, eu não sei hoje, eu tô falando lá naquela época, né? Talvez hoje elas já estejam bem sucedidas, bem empregadas, mas logo assim, logo eu vi que a minha escolha tinha sido boa naquela época, porque assim que eu saí da faculdade eu já tinha emprego. Aí depois, analisando aquelas falas da enfermeira que falava para mim lá no começo, não faça a enfermagem, analisando friamente eu pensei, poxa, aquela pessoa que falava para mim não faça a enfermagem, ela já tinha 10 anos de enfermagem como enfermeira. Por que ela falava para eu não fazer, mas ela também não saía? Então, será que era tão ruim assim mesmo? Ou ela não queria concorrência? Eu não sei se é isso, né? Porque existem todos os tipos de pessoas. Então eu falo para vocês, sinceramente, repito pela 3ª vez, essa é a minha opinião, não é regra, é simplesmente baseado na minha vivência. Área de saúde, para quem gosta da área de saúde, vou falar agora pensando financeiramente, puramente na parte financeira. Área de saúde, medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia e psicologia, que eu não sei se é humanas ou saúde. Eu considero saúde, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, se pode fazer medicina, falando financeiramente, é a profissão que você vai ser mais bem remunerado. Isso não tenha dúvidas. Você já sai da faculdade praticamente empregado e ganhando um bom salário para a média brasileira. Depois de medicina, enfermagem. Ah, você tá puxando sardinha pro seu lado? Pode ser, mas eu tô falando baseado na minha vivência. Nos meus 28 anos como enfermeira, o que eu percebo. Vou dar exemplos práticos para você entender o que eu tô falando. Eu trabalho com 2 fisioterapeutas, que são técnicas de enfermagem. Porque lá no começo elas tiveram a mesma dúvida que eu. Não quero fazer, mesmo sendo técnicas de enfermagem, eu não quero fazer enfermagem porque enfermeiro não tem autonomia. Essas eram todas as falas. Enfermeiro não tem autonomia, enfermeiro trabalha muito, enfermeiro não é valorizado, enfim. Elas continuaram, elas fizeram fisioterapia, são ótimas profissionais, mas não tem emprego. Quando abre concurso, são 280 vagas para enfermeiro e 1 para fisioterapia, 2 para farmácia, 1 para nutrição. Geralmente é assim. Então, quando a gente põe em pauta a empregabilidade do profissional de saúde, o retorno financeiro, a carga horária de trabalho, as condições de trabalho, a gente coloca todos no mesmo patamar, porque a saúde brasileira ela não é muito bem remunerada. Isso em geral. Na equipe de saúde, o enfermeiro realmente é aquela profissão que trabalha muito, mas o fisioterapeuta também trabalha muito, o nutricionista também trabalha muito. Enfim, todas as profissões trabalham muito, depende da realidade que ele vive, o hospital que ele trabalha. Então, eu não me arrependo porque eu não fiquei desempregada nos 28 anos de profissão, eu não fiquei desempregada um dia, nem um dia. Eu terminei a faculdade já empregada e nunca fiquei desempregada. Terminei quando fui temporária do Exército, quando saí, eu já estava num concurso público. Quando eu saí desse concurso público, porque eu fui tentando, eu fui pulando de concurso para concurso. Eu fui do estado, eu fui do município, eu fui e hoje eu sou funcionária pública federal. Mas, então eu não me arrependo por isso, porque eu vi assim, quando abre concurso, são 200 vagas para enfermeiro e 2 vagas para as outras categorias profissionais. Isso, para mim, na minha opinião, é uma coisa que me chamou bastante atenção. Mas a gente não pode pensar só na parte financeira. Então, se você gosta da área de saúde, quer ser fisioterapeuta porque gosta, então faça fisioterapia e procure ser o melhor na sua área, né? Ou nutrição, ou psicologia, ou farmácia. Farmácia, falando em farmácia, farmácia é uma profissão
muito bonita e muito importante na equipe de saúde. Mas o que a gente tem observado? Quando abre concurso, são poucas vagas para farmacêutico. Então o farmacêutico acaba tendo que trabalhar em farmácia, em balcão, né? Em balcão de farmácia, não desmerecendo ser um balconista de farmácia, mas um profissional farmacêutico, ele estuda muito, né? Para ter a sua profissão, na minha opinião, eu acho que pouco aproveitada. Né? Mas é a realidade, acaba que ele acaba tendo que ir para isso porque ele não consegue concursos públicos e os hospitais privados não contratam, é muito pouca vaga. Bom, eu dei aqui a minha opinião, o meu relato, a minha vivência. Para você que quer ser enfermeiro, tem medo de ficar desempregado, eu acho que dificilmente vai ficar desempregado, né? O mercado de trabalho hoje oferece para o enfermeiro o que a gente tanto temia lá no começo, a estabilidade, se você for para o emprego público. Oferece a autonomia, porque hoje você pode abrir o seu consultório, tanto de dermatologia, estética, como de procedimentos de enfermagem. Então você pode ter a sua autonomia. Eu não visualizava, assim que eu comecei, um enfermeiro ficando rico. E eu falava, rico eu sei que eu não vou ser. Mas eu hoje posso dizer que eu conheço enfermeiros ricos, porque são empreendedores, são empresários, enfermeiros e empresários. E então pode sim. Além de ser bem sucedido, se você ama a profissão de enfermeiro, você vai ser completo, feliz e bem remunerado. Bom, eu vou terminar aqui por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E se tiver dúvida, pode deixar nos comentários. Deem sugestões de vídeos. E é isso. A gente se encontra na próxima.